Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Que neste dia, neste domingo abençoado, você possa ser assistido, você possa ser orientado, protegido pelo Espírito Santo de Deus. Que esse dia possa ser um dia maravilhoso para você e para toda a sua família. Louvado seja o nosso Deus por preparar esse tempo abençoado de escola dominical para estudarmos a palavra dele, nos enchermos daquilo que ele tem para a vida de cada um de nós. Eu queria te convidar nesse momento a chamar sua família para perto, aqueles que estão perto de você, talvez seus amigos, para assistirem esse tempo de escola dominical, para que juntos nós possamos nos aproximar daquilo que Deus quer para nós como igreja. E para começar esse momento, eu queria te convidar, talvez você esteja com sua família, talvez você esteja sozinho em algum lugar assistindo esse vídeo, mas eu queria te convidar agora a acalmar o seu coração, acalmar a sua alma, e ter um tempo de louvor e adoração a Deus através de uma oração. Agradeça a Ele por esse dia abençoado, esse dia maravilhoso que Ele nos deu de presente para vivermos. Agradeça a Ele pela misericórdia, pela graça dEle que nos alcançou e por isso estamos aqui. Agradeça a Ele pela semana que se passou, pelos livramentos, pelas bênçãos, pela provisão que Ele tem tido para com todos nós. Agradeça por esse tempo de escola dominical. E aproveite e já peça também. Nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração e também está pronto a nos responder e a nos abençoar também. Peça para que Ele fale ao seu coração, peça para que nada venha te atrapalhar de ouvir a voz dEle nesta manhã. E que nós, todos juntos, como corpo, como igreja, possamos absorver essa palavra e colocá-la em prática para agradar o coração do nosso Deus. Vamos orar, meus queridos? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é grande, Pai, porque o Senhor é majestoso, porque o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, o Criador do universo. E mesmo sendo tudo isso, Pai, o Senhor é um Deus que olha para nós, humanidade pequena, falha, pecadora, olha com seus olhos de amor e derrama sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos pela semana abençoada que tivemos. E quando eu digo abençoada é porque mesmo, talvez em meio aos momentos difíceis pelos quais passamos, nós podemos vencer cada um deles, porque o Senhor estava conosco, porque o Senhor nos deu livramentos, Pai. O Senhor poupou a nossa vida, o Senhor nos poupou de pegar doenças, o Senhor nos poupou de morrer, Pai. Obrigado porque o Senhor não deixou faltar o pão de cada dia no nosso lar. Por mais simples que seja, o Senhor tem sido fiel, Pai. Obrigado pelo teto que nós temos para nos proteger do frio, do calor, dos ventos, das chuvas, Pai. Obrigado. Obrigado porque sabemos que tudo isso vem do Senhor, Pai. Obrigado pelo trabalho que o Senhor tem dado aos meus irmãos, Pai. A cada um de nós, obrigado porque sabemos que o trabalho é bênção do Senhor. Obrigado pela nossa família, Pai. Por esse bem tão precioso que o Senhor nos deu para vivermos aqui na terra. A família, qual é a expressão do teu amor, do teu cuidado para com cada um de nós. Nós te louvamos por tudo isso. E também te pedimos nesse momento, Pai. Fale conosco, Pai. Fale com a tua igreja nesse momento de escola dominical. Que aquilo que nós meditarmos aqui penetre no nosso coração, fique gravado e faça a diferença na nossa vida, Pai. Que a partir daquilo que nós ouvirmos, nós possamos ser transformados e possamos viver de acordo com a tua vontade. Como igreja que agrade ao Senhor, igreja que entregue o verdadeiro louvor e adoração a Ti, Pai. Nos ajude, nos abençoe, abençoe cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Louvado seja Deus por esse tempo e louvado seja Deus pela palavra dEle. A palavra dEle, a Bíblia, a qual nós temos o privilégio de termos em nossas mãos, o privilégio de nós temos de meditar nessa palavra, de aprender sobre ela, de termos um tempo, seja presencial, seja online, para estudarmos juntos e aprendermos juntos aquilo que Jesus quer transmitir ao nosso coração. Países, lugares pelo mundo afora anseiam por momentos assim e não podem. Que nós possamos valorizar esses momentos, que nós possamos valorizar a palavra de Deus que está diante de nós. E é essa palavra que eu te convido a abrir nesse momento, essa palavra rica, eficaz, que muda corações, que muda e transforma pessoas. Eu queria te convidar
a abrir agora em Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, vamos ler do versículo 14 ao 22. Hoje finaliza-se, né, aquela série que nós estávamos estudando sobre as igrejas do Novo Testamento, retraindo, tirando delas lições valorosas para a nossa vida como igreja hoje. Começamos no início do ano, né, com as igrejas ali de Atos para frente, né, as igrejas plantadas por Paulo, e depois adentramos agora, né, já na pandemia, as 7 igrejas da Ásia, ou as 7 igrejas do Apocalipse, em um tempo onde temos aprendido muito o que devemos fazer como igreja e o que não devemos fazer. E hoje é a última igreja que estudaremos da série, a igreja de Laodiceia, e está nesse texto, Apocalipse capítulo 3, dos versículos 14 ao 22. Que Deus possa falar ao seu coração, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado para fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que possamos ouvir o Espírito Santo nesse momento, meus queridos, falando a nós como igreja do Senhor, igreja que está aqui na terra, para glorificar o nome do nosso Deus. Meus irmãos, essa carta foi escrita à igreja em Laodiceia, e aqui eu vejo que é importante nós vermos algumas características, informações dessa cidade, porque a partir dessas informações e dessas características nós entenderemos e compreenderemos a linguagem que Jesus usa durante essa carta. E para começar, nós vemos que Laodiceia era uma cidade bem localizada. Ela ficava ali entre Colossos e Hierápolis. Era uma cidade bem localizada, ficava na rota de comércio, de comerciantes. E era uma cidade muito rica, talvez a mais rica daquela região, naquela época. Era o lar de milionários, ou seja, pessoas muito ricas viviam nessa cidade. Era uma cidade de banqueiros, aquelas pessoas que tomavam conta do dinheiro do povo, administravam o dinheiro da cidade, o dinheiro dessas pessoas ricas. Era um centro médico também. Lá era muito conhecido por causa de um colírio que era fabricado lá. Um colírio que era muito bom para tratamento oftalmo. Era um lugar de referência naquela época. E lá também eles fabricavam uma lã muito especial, a qual era usada para fabricar roupas finas, roupas que eram importadas para várias regiões. A região onde Laodiceia se encontrava era composta também por mais 2 cidades, como eu disse, Colossos e Hierápolis. Ela ficava entre essas cidades, era uma região. E o interessante é que em Colossos ficavam as fontes de água fria daquela região. Existiam fontes de águas em Colossos. A fonte que existia ali era as fontes de água fria, ou seja, aquela água refrescante, água muito boa para beber. Em Hierápolis ficavam as fontes de águas quentes, águas termais. Talvez você já tenha ido em algum lugar assim. Existem vários lugares no Brasil onde temos fontes de águas termais e elas servem para tratamento, né, fisioterápico, para várias outras coisas,
muito bem para o nosso corpo, benefícios, né? Inúmeros benefícios para o nosso corpo. Porém, existia então colossos com as fontes de água fria, refrescante, boa, né? Para ser ingeridas. Existia também Hierápolis, que tinha as fontes de águas quentes, termais, para tratamentos, para todos esses problemas físicos. E entre elas estava Laodiceia. Só que Laodiceia, nela se encontravam fontes de águas mornas. E o que faremos com águas mornas? Não serve para tratamento, porque ela é morna, ela não é quente. E também é intragável, ou seja, não tem como beber. Então, nós vemos que por aqui, por essas informações, questão do colírio que era fabricado lá, que era referência, pela lã, pelas roupas que eram fabricadas lá, era uma cidade que se orgulhava muito disso, né? Por terem essas referências, né, de roupas, de colírio, as quais eles importavam para outras cidades, outros povos. E também, isso é importante, entender que lá existiam fontes de águas que passavam pela cidade. Porém, águas intragáveis, águas que não se poderiam ser consumidas pelos seres humanos. A gente pensa, mas para que servem essas águas? Talvez para nada. Mas que essas informações vão ser importantes para entendermos aquilo, o que a igreja vivia, e aquilo que Jesus escreve para essa igreja, que estava inserida nessa cidade. Só que antes tem a apresentação de Jesus. Antes de entrarmos, de fato, para vermos as características e acusações de Jesus para essa igreja, tem o próprio Jesus se apresentando, como nós vemos essa estrutura, né, em todas as outras cartas do Apocalipse que nós estudamos anteriormente. Jesus começa primeiramente se apresentando, ou seja, validando quem ele era, validando, né, dando autoridade para aquilo que estava escrito naquela carta. E Jesus aqui ele começa dizendo: eu sou o Amém. Você já parou para pensar? Alguém é o Amém? Jesus é o Amém? O que significa isso? Para eles, naquela época, na verdade, o sentido dessa palavra tinha a ver com aquele que diz algo e diz a verdade. O Amém, normalmente a gente usa, né, no final de orações feitas, direcionadas a Deus, para validar, né? A gente coloca o Amém para validar aquilo que nós dissermos, aquilo que nós dizemos na oração. Então ela serve para validar algo. Jesus é aquele que valida aquilo que ele mesmo diz. Ele está dizendo aqui que ele é o Amém, porque aquilo que ele diz, não somente ele fala, mas ele fala a verdade. E diz, né, que no Antigo Testamento essa palavra representava como eu vivo. O Amém representava como eu vivo. E também tem a ver com o que Jesus queria dizer a esse povo. Ele está dizendo, aquilo que eu estou escrevendo, eu estou dizendo, mas eu não somente estou dizendo com a minha boca, mas é isto, eu estou validando que é verdade. Creiam. E creiam também como eu vivo. Porque ele estava dizendo a essa igreja, que essa igreja ela era liderada por ele, e não era um Deus ausente ou um Deus morto, mas era um Deus vivo, um Deus que estava presente, um Deus que estava acompanhando essa igreja de perto. Por mais que talvez eles não o viam, ele estava presente. É um Deus vivo, meus irmãos, que nós possamos entender isso também. Aquilo que Jesus tem falado conosco através da sua palavra é verdade, meus irmãos. Ele diz porque é verdade, é amém. Ele está confirmando, ele está validando isso. E ao mesmo tempo ele está dizendo, eu estou dizendo isso é verdade, porque eu vivo. Eu olho para cada um de vocês, eu tenho acompanhado cada igreja. E assim ele faz com a nossa também, meus irmãos. Ele é um Deus presente. Jesus é o dono da igreja. E não é aquele dono que deixa a sua propriedade largada, mas é um dono que está ali presente, no meio dessa propriedade. E nós, como igreja, somos propriedades de Jesus, de um Deus vivo, um Deus presente, que está atuando, está cuidando, está zelando de nós como seu povo. Creia nisso. Ele também se apresenta como sendo testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, ele coloca aqui que ele é o mesmo Deus que está presente com a igreja, mas também é o mesmo Deus que testemunhou e testemunha a glória de Deus. Jesus, ele estava na glória e veio ao mundo, se fez homem, se fez carne para viver como um de nós. E ele testemunhou a própria glória de Deus. Ele é o próprio Deus. E ele diz que é verdade, ou seja, quando ele diz que ele é a verdade, ele testifica
que ele é fiel, ou seja, isto é digno de confiança, ou seja, o que ele está dizendo aqui, ouçam aquilo que eu estou dizendo, aquilo que está escrito nessa carta, porque é digno de confiança, porque eu sou fiel, eu sou verdadeiro. Se existe alguém que é verdadeiro por completo, de forma completa, é o nosso Deus, é Jesus Cristo, meus irmãos. Pessoas falham, pessoas podem ser honradas, verdadeiras, mas até certo ponto nós falhamos como seres humanos. Agora Deus, o próprio Jesus, aquilo que ele diz é verdade, porque ele é santo, porque ele é imutável, ele não muda. O nosso Deus, ele é da mesma forma para sempre. Por isso ele valida aquilo que nós estamos lendo agora. Creia que é verdade, porque foi o próprio Jesus, aquele que é a verdade encarnada. Ele está dizendo isso. E ele está dizendo isso para a sua igreja. Ele coloca o princípio da criação de Deus. Ele também era o princípio. Mas aí nós talvez entendamos errado. Ah, mas Deus então criou Jesus? Não. Jesus é o próprio Deus, meus irmãos. Faz parte da Trindade, a mesma substância. Jesus, Deus o Pai, Jesus, o Espírito Santo. São pessoas diferentes, porém fazem parte da mesma substância. É o mesmo Deus, em três. É a Trindade Santa, meus irmãos. Jesus aqui não foi criado. Jesus, ele é eterno. E ele estava com Deus Pai na criação. E o que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Que não somente ele conhece as obras das igrejas, as obras das pessoas, dos seres humanos, mas ele conhece o próprio ser humano, porque ele estava na criação do ser humano. Ele não precisa conhecer a gente através daquilo que a gente faz externamente, porque ele nos conhece internamente, ele conhece a nossa alma, ele conhece o mais profundo do nosso coração, ele conhece até mesmo aquilo que nós mesmo não conhecemos de nós, porque ele nos criou, meus irmãos. Ele nos criou e ele nos conhece por profundo, no íntimo, no mais íntimo. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus pelo qual nós seguimos. Esse é o Jesus que é o dono da igreja. É o Jesus que conduz a nossa vida. E ele te conhece. Ele sabe os momentos que você está bem, os momentos que você está mal. Ele sabe pelos momentos que você vence uma batalha. Ele sabe os momentos que você perde batalhas. Ele sabe o momento que você sorri, o momento que você chora. Talvez ninguém mais saiba. E talvez nem mesmo você sabe porque você passa por momentos tão difíceis. Mas ele sabe. E ele está presente com cada um de nós, meus irmãos. Ele está presente com todos nós, como igreja do Senhor. Porque igreja não é uma pessoa isolada, uma pessoa só, mas é um grupo de pessoas. É o povo de Deus reunido para congregar, adorar a Ele e falar e proclamar o nome dEle por toda a terra. Isso é igreja, meus irmãos. A igreja é uma igreja em missão na terra. Nós possamos compreender isso. Nós somos criados pelo próprio Deus e Ele nos conhece. Não somente as nossas obras, mas Ele nos conhece o mais profundo do nosso coração. E aí, depois dessa apresentação, esse Jesus abençoado, esse Jesus que é a verdade, que é testemunha da glória de Deus, que esteve conosco no princípio da criação, que nos criou, é o Jesus que conhece a igreja. E agora nós vamos para a apresentação dessa igreja, meus irmãos. A igreja de Laodiceia. E junto com essa apresentação também tem acusações de Jesus para essa igreja. E algo triste que nós vemos nessa carta é que essa igreja não recebe nenhum elogio da parte de Jesus. Olha que coisa triste, meus irmãos. Imagina uma igreja que não tem nada de bom. Porque o elogio, por mais simples que seja, é um ato que Jesus demonstrava para as igrejas, mostrando que alguma coisa de bom eles estavam fazendo. Em alguma coisa eles agradavam o coração de Deus. Essa igreja, ela é encontrada sem nenhum elogio. Ou seja, nada que eles estavam fazendo agradava a Deus. Isso é muito triste e nós precisamos vigiar, meus irmãos. Porque um dia nós, como igreja, como povo de Deus, seremos julgados pelo próprio Deus. E nós precisamos viver de uma forma que agrade a Ele, para que nós não nos encontremos como Laodiceia, uma igreja de que Deus não tem nada para falar de bom. Isso é muito triste. Que tenhamos zelo, que busquemos esse Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. E nós vemos que essa igreja é uma igreja que se vangloriava pelo que eles tinham e faziam. Era uma igreja orgulhosa. Era uma igreja de pessoas ricas, que tinham muitos bens. A igreja era rica e e se orgulhava de tudo aquilo que eles faziam. Só que uma igreja não pode ser orgulhosa, meus irmãos.
A igreja tem que ser humilde. A humildade é a base para o discípulo de Jesus. Se você olhar nas bem-aventuranças, você vê que começa com a humildade. A primeira bem-aventurança é a humildade, é o primeiro degrau para o discípulo de Jesus ser parecido com ele. E nós vemos que essa igreja, ao contrário, ela era orgulhosa, ou seja, o princípio básico para ser um discípulo não era praticado nessa igreja. É uma igreja que tinha o juízo errado de si mesma. Ela achava que estava bem, mas na verdade não estava. Esse é um grande perigo, porque nós vemos que pessoas que têm vícios, ou algum problema, o primeiro passo para a cura ou para a libertação é a pessoa assumir que ela está errada, que ela está fazendo algo que a está prejudicando. Agora, quando essa pessoa não tem essa sensibilidade ou esse juízo, ele não consegue se libertar, ele não consegue a cura, ele não consegue mudar, se transformar ou ser transformado. Isso é um grande perigo. E essa igreja vivia dessa forma. Eles estavam vivendo de uma forma que não agradava a Deus, porém para eles estava tudo bem. Eles não assumiam, eles tinham um juízo errado de si mesmos. Eles não assumiam que eles precisavam mudar de direção. Eles não assumiam que eles estavam vivendo como igreja, mas de uma forma errada, que não agradava ao nosso Deus. E nós vemos também aqui que era uma igreja que a principal acusação era que ela era morna. Uma igreja morna, meus irmãos. E o que seria o morno aqui? Tem a ver com uma igreja frouxa, uma igreja anêmica, uma igreja doente. A morna não era nem fria e nem quente, ou seja, ela não fazia diferença nenhuma, ela era uma igreja indiferente aos olhos de Deus. Uma igreja que estava ali, mas é a mesma coisa que não estivesse. Uma igreja fria espiritualmente, meus irmãos. Essa igreja, como nós dissemos as características da cidade, era uma igreja que se parecia com as águas que passavam por aquela cidade. Uma água morna que não servia para nada. Uma água intragável. Essa era a igreja de Laodiceia, meus irmãos. Uma igreja morna. Por isso que Jesus usa essa linguagem de morna, nos remetendo para que eles entendessem que eles são iguais àquela água que passava no meio da cidade, que não servia para nada. Não servia para beber, não servia para tratamento, não servia para nada. Essa era a igreja de Laodiceia, morna. Diz aqui, nem fria e nem quente. Jesus estava fazendo um comparativo com aquelas duas cidades que eu disse. A igreja de Colossos tinha as fontes de água fria, ou seja, aquelas águas refrescantes, boas, para serem bebidas. E Hierápolis tinha as águas quentes, termais, para tratamento, ou seja, cada uma delas era um contraste uma da outra, porém ambas serviam para alguma coisa. Jesus estava mostrando aqui para esse povo de Laodiceia que eles não serviam para nada, essa igreja não servia para nada. Ela estava ali, mas é como se não estivesse, porque ela não era uma igreja que caminhava para agradar a Deus. Isso é muito triste, meus irmãos, isso é uma acusação muito grave e pesada. Nós vemos que ela é muito pesada. E aqui nós vemos que essa água morna, essa igreja morna, ela simboliza uma igreja indiferente a Deus. Se existe algo terrível para um cristão e para uma igreja, uma atitude pela qual ele deve sempre evitar, é a indiferença, meus irmãos. Porque a indiferença, sabe o que ela é? É ao contrário do amor. A igreja indiferente ou o cristão indiferente para com o próprio Deus é um cristão e uma igreja que não ama a Deus. Então ela não é igreja. Jesus estava dizendo aqui, vocês acham que vocês são igreja, mas vocês não são igreja. Porque o princípio principal para ser um cristão e ser uma igreja é amar a Deus e glorificá-lo e adorá-lo para sempre, durante todos os seus dias. Isso é igreja, isso é cristão. Essa igreja então era considerada como se não fosse uma igreja, por essas acusações que nós estamos vendo aqui. Ao invés deles olharem para Deus, para cima, para o alto, eles olhavam para si mesmos e se vangloriavam e glorificavam a si mesmos por aquilo que eles tinham e aquilo que eles faziam, que achavam que estava agradando a Deus, mas na verdade estava somente satisfazendo o seu próprio ego, estava somente massageando o seu próprio ego, estavam somente glorificando a si mesmo. Nós vemos que essa água morna, essa igreja morna, mostra uma temperatura de que faltava, exemplificando que faltava fervor espiritual. Uma igreja precisa ter esse fervor, meus irmãos. O fervor espiritual, ou seja, a igreja quente,
é aquela que demonstra a vida, é aquela que demonstra a vida, que está viva, que está atuante, que está agindo. É uma igreja que demonstra amor por Deus. Esse fervor espiritual não tem nada a ver com o que muitas vezes a gente vê, com pessoas dizendo que, fazendo mil e uma coisa, profetizando, falando em línguas, pulando, gritando, falando que isso é fervor espiritual, mas não é. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é algumas pessoas que demonstram uma fé, né, através de atos, de coisas loucas, dizendo que são fervorosos, mas não é esse tipo de fervor que Jesus está dizendo que faltava nessa igreja, mas era isso, de uma igreja que demonstrasse vida, uma igreja que demonstrasse que fazia diferença, que amava a Deus, uma igreja que demonstrasse primeiramente amor a Ele, uma igreja que demonstrasse utilidade, para que ela estava ali. E essa igreja não demonstrava. Isso é fervor espiritual, é isso que essa igreja precisava, é isso que muitas vezes nós precisamos, meus irmãos. Nós precisamos ter esse fervor espiritual. Não é fazer nada disso que eu acabei de falar, esses simbolismos que muitas pessoas acham que demonstra fervor espiritual. Não é esse tipo de fervor. É nós buscarmos o nosso Deus com todo o nosso ser, com tudo aquilo que nós temos, adorá-lo, demonstrarmos amor a Ele através da nossa vida, através das nossas atitudes. É buscar ser uma igreja viva, uma igreja útil, uma igreja que faz a diferença, primeiramente para os seus próprios membros, que abençoa os seus próprios membros, que olha com amor para os seus. Uma igreja que também olhe para fora e abençoe e seja útil para a sociedade que tanto precisa desse Jesus Cristo. A igreja precisa ser relevante, meus irmãos. Ela precisa fazer a diferença onde quer que ela esteja, porque foi para isso que nós somos chamados. Nós vemos aqui que o grande problema dessa igreja de Laodiceia não eram as heresias, como nós vimos em outras, não eram problemas imorais ou atitudes imorais, como nós também vimos em outras igrejas, mas era a apatia espiritual, meus irmãos. Isso é muito pior, porque a heresia ou as heresias, né, elas podem ser detectadas, porque provavelmente foi em alguma pessoa, alguém que trouxe isso para dentro da igreja. Ou a imoralidade também é algo que é muito mais fácil de ser corrigido do que a apatia. Sabe por quê? Porque as pessoas sabem que elas estão fazendo algo muito errado. Agora, a apatia espiritual, ela não nos permite enxergar os nossos erros, a fim de corrigi-los e a fim de entregarmos a Deus para que Ele nos corrija. A apatia espiritual, a igreja morna, essa é o pior tipo de igreja, porque ela não reconhece que ela precisa de ajuda e precisa voltar seus olhos para Jesus Cristo. Nós vemos também que essa igreja, ela precisava desse fervor. E esse fervor, meu irmão, não tem a ver com fanatismo, não tem a ver com extravagância, nada disso. É buscar a Deus, meus irmãos, com todo afinco, com todo o nosso coração. Nós vemos aqui que a acusação é muito grave, né? Jesus chega a dizer que está a ponto de vomitá-la. Mas aí você faz um comparativo. Jesus chama de morna, remetendo às fontes da cidade, de águas que eram mornas. Você já bebeu água morna? É muito ruim. Não sei se você já bebeu. Talvez até por alguma indicação médica, alguma coisa assim. Mas é muito ruim, eu já fiz isso. Quando está muito calor, você abre a torneira daquela água quente, você enche o copo para beber e aquela água está quente, está morna, na verdade, né? O que traz para a gente? Dá vontade de vomitar. E é essa sensação que Jesus quis mostrar para essa igreja. A forma de que eles estavam vivendo fazia com que ele tivesse náuseas, ou seja, vontade de vomitá-la. Olha que ponto que chegou, meus irmãos. Essa frouxidão, essa apatia espiritual dessa igreja, ao ponto de Jesus preferir que ela fosse ou quente ou fria. A igreja fria, a gente pode ver que, na verdade, é aquela igreja que está longe de Deus. A igreja é considerada fria, né? Espiritualmente, é aquela que está longe de Deus. Porém, que ela assume isso. É uma igreja que assume que ela está longe de Deus. Assim como a igreja quente. É aquela igreja que vive e demonstra que ela tem esse fervor espiritual. Então, nós vemos aqui dois contrastes, que são, um é bom, o outro é ruim, porém, são igrejas que estão assumindo aquilo que elas são. Agora, a morna é aquela que não assume quem ela é, ou tem o juízo errado, como essa igreja de Laodiceia tinha, de que estava certa, estava fazendo tudo certo, estava indo pelo caminho correto, mas não estava, meus irmãos. Esse é o grande perigo, e é isso que Jesus
quis alertar essa igreja. E nós vemos que eles se achavam autossuficientes, até mesmo espiritualmente. Acho que eles já estavam no ponto de que Jesus não era necessário mais naquela igreja. Só que eles se esqueceram de que Jesus, ele é o dono da igreja. E Jesus, nós buscando ele ou não, ele está dentro da igreja. E ele continuará zelando pela igreja, porque a igreja é dele, meus irmãos. A igreja não é nossa. E nós vemos que ele diz, né, no texto, que eles eram miseráveis, ou seja, olha só, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. É a acusação que Jesus disse. Eles se achavam autossuficientes demais, achavam que não precisavam de mais nada. E nem sabes que tu és infeliz, e sim miserável, pobre, cego e nu. Eles eram miseráveis e pobres, eles eram ricos materialmente, porém pobres da presença. Eles não tinham a maior riqueza, que era a presença de Jesus naquele lugar. A maior riqueza não eram os bens que eles tinham, mas era a presença do próprio Jesus se agradando daquele povo. E eles não tinham, por isso Jesus mesmo diz que eles eram miseráveis e pobres. Também diz que eles eram infelizes. Sabe por quê, meus irmãos? Uma pessoa, um cristão ou uma igreja que vive longe de Jesus, ela não tem a verdadeira felicidade, ou aquela felicidade que realmente completa o seu coração, aquela felicidade eterna. Essa felicidade nós só temos quando estamos com Jesus, porque Ele é o motivo da verdadeira felicidade, meus irmãos. Porque Ele está conosco nos momentos bons e ruins e nos ajuda a passar por tudo isso. Ele que nos dá força, Ele que nos proporciona aí adiante, a caminhar na sua direção. A verdadeira felicidade está quando estamos perto de Jesus. Ele diz, vocês estão nus. E o que remete isso, meus irmãos? Remete que aquela cidade, ela se vangloriava pela lã que ela produzia, pelas roupas finas que ela produzia e exportava. Realmente, eles se vestiam muito bem e vestiam outras pessoas muito bem. Porém, sua vestidura espiritual é como se eles estivessem nus. Eles não tinham essa vestimenta espiritual, ou seja, não tinham essa vestimenta que é trazida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que os revestia não existia naquele lugar. Eles não estavam revestidos ou vestidos com o Espírito Santo de Deus. E eles estavam mostrando sua nudez, ou seja, aquilo de pior que eles tinham, aquilo que os envergonhavam, eles estavam deixando à mostra, expostos, para que todos pudessem ver. Eles eram cegos. Aqui também Jesus faz a alusão, como eu disse, eles produziam um colírio, que era muito bom para os olhos, e era exportado para vários lugares também. E eles se vangloriavam disso também, porque eles tinham um centro médico muito bom naquele lugar. Porém, estavam cuidando dos olhos físicos, mas seus olhos espirituais estavam cegos. Eles não enxergavam que eles precisavam se voltar novamente para Jesus. Eles não enxergavam em si mesmo que aquela igreja, ela só tinha um fim. Ela só iria ser igreja se eles voltassem a agradar o coração de Deus, a buscar fazer a vontade de Deus através da vida deles. Por isso que eu disse que aquelas instruções no começo, aquelas características são importantes, porque Jesus usa tudo isso para acusar essa igreja. Ele pega aquilo que eles mais se vangloriavam, de bom que eles tinham naquela cidade, naquela igreja, para acusar a eles, para dizer que aquilo não basta. Aquilo não basta, não adianta estar bem fisicamente, não adianta alimentar a carne se a gente deixar o espírito morrer. Não adianta ter bens materiais se a gente não tiver o bem mais precioso, que é a presença de Jesus. Eles precisavam voltar a enxergar, meus irmãos. E para isso, Jesus dá um conselho, e Jesus se apresenta a eles como um mercador espiritual. Jesus estava ali oferecendo o que realmente eles precisavam. Nós vemos aqui que Jesus, mesmo a igreja tão distante dele, Jesus se importa. Sabe por quê? Porque a igreja é dele, ele zela pela igreja, e ele dá conselhos para essa igreja mudar de atitudes, mudar de posição, mudar de direção. Jesus aqui oferece para eles que eles tirassem, que eles tivessem essa autossuficiência quebrada, e eles vivessem pela suficiência somente dele. Se a igreja se vangloriava pelos seus bens, achavam que eles não precisavam mais de nada. Eles tinham que entender no coração, meus irmãos, que o que eles precisavam realmente é viver sobre a suficiência de Jesus. Aquilo que Jesus fez na cruz é o suficiente
para que a igreja caminhe. Não são os bens da igreja, não são pessoas bem capacitadas, não é a estrutura física de uma igreja que vai mostrar que ela realmente está no caminho certo, mas é a igreja que entende que ela precisa totalmente de Jesus. E aquilo que Jesus fez na cruz, a salvação que ele obteve naquela cruz, nos é suficiente. Não são as nossas obras que vão nos salvar, não são as nossas obras ou as obras da igreja que vão agradar o coração de Deus, mas sim aquilo que ela realmente tem no seu coração, no seu íntimo, aquilo que de verdade ela faz porque ela tem no seu coração essa convicção, essa certeza, a suficiência. A igreja precisa ser dependente, o cristão precisa ser dependente de Jesus. Se existe algo que nós precisamos ser dependentes nessa vida, é de Jesus, meus irmãos. A igreja precisa saber que ela não caminha por si só, ou somente por conta própria, mas ela é conduzida, alimentada, fortificada e direcionada pelo próprio Jesus, o dono dela. Jesus aqui pede para que eles se vistam também, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez. Jesus aqui está pedindo para que eles vestissem uma roupa de justiça, para que eles pudessem, através dessa roupa, enxergar que eles estão errados e precisam de ajuda. E somente a justiça de Deus pode mostrar, fazermos com que a gente olhe e temos um juízo perfeito de que nós estamos fazendo, de quem nós somos. Uma vestidura branca que traz pureza, santidade, meus irmãos. Essa igreja ela precisava dessa santidade, ela precisava buscar esse aperfeiçoamento espiritual que a santidade, esse processo nos proporciona. Esse processo é o quê? Quando nós enxergamos em nós que nós precisamos de Jesus, nós nos entregamos a Ele e Ele vai nos transformando dia a dia, nos fazendo melhor, nos fazendo mais parecidos com Ele a cada dia. Hoje seremos melhor do que ontem, amanhã seremos melhor do que hoje, não porque nós somos capazes de buscar isso sozinhos, mas porque Ele nos capacita através do Seu Espírito Santo a vivermos uma vida santa. Essa igreja precisava dessa vestimenta. E ele diz, e o colírio, também precisavam do colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. Essa igreja estava cega espiritualmente, enxergavam bem fisicamente por causa desse colírio, mas espiritualmente estavam cegas. Eles estavam cegos, eles não conseguiam enxergar aquilo que eles faziam e principalmente não conseguiam enxergar Jesus Cristo. Ela estava cega. E esse colírio espiritual que Jesus oferece é o que faria eles enxergarem com os olhos dele. E a igreja precisa enxergar, meus irmãos, com os olhos de Jesus. Nós precisamos ver como Jesus vê. Nós precisamos ter esse parâmetro de olhar de Jesus para que nós possamos viver, para agradá-lo. Essa igreja precisaria desse colírio espiritual para abrir o entendimento e discernir os propósitos que Deus tinha para eles. Eles não estavam enxergando isso, eles estavam vivendo por conta própria, longe de Jesus. E esse colírio que Jesus oferece, que vem dele, esse colírio espiritual, é para que eles entendessem e enxergassem qual que era o propósito verdadeiro pelo qual elas existiam. Eles existiam naquele lugar. Nós também precisamos, meus irmãos, precisamos de tudo isso, porque nós também somos igreja hoje, e também falhamos, somos pecadores, precisamos dessa vestimenta da justiça para enxergarmos aquilo que nós precisamos corrigir, e são muitas coisas. Nós precisamos ser humildes o suficiente para olhar para nós, para a atitude como igreja, como cristãos, e ver que nós precisamos de ajuda, nós precisamos de mudança. Nós precisamos corrigir muitas vezes nossos caminhos. Talvez estamos caminhando achando que estamos muito bem, mas nós não estamos. Nós sempre precisamos da ajuda de Jesus, precisamos viver essa santidade, uma vida santa que se aproxime dele, uma vida com esse colírio, esses olhos espirituais abertos. Nós precisamos enxergar além do que nós temos enxergado hoje, e é somente Jesus, através do seu agir na nossa vida, nos permitirá enxergar aquilo que nós somos, enxergar a Ele como esperança, enxergar também os propósitos que Ele tem para nós. A igreja não está aqui à toa, ela tem o propósito de adorar a Deus, mas também de fazer a sua missão, a missão do próprio Deus aqui na terra. A igreja na verdade são os pés, os olhos, a boca de Jesus na terra. Hoje nós somos isso.
e nós possamos enxergar isso, enxergar aquilo que Deus tem para nós, através de uma visão correta, uma visão espiritual. Que Ele nos ajude, meus irmãos. E aqui no versículo 19, Jesus demonstra, né, o seu cuidado, o seu amor para com aquela igreja. Ele diz que Ele corrige a quem ama. Olha só que coisa linda. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Por mais que essa igreja, ela não tinha nada de bom que agradasse a Deus, por mais que era uma igreja autossuficiente, orgulhosa, estava totalmente distante de Jesus Cristo. Jesus Cristo não deixou de amar essa igreja, meus irmãos. Essas repreensões, essa disciplina, ela demonstra o grande amor que Jesus tinha por cada um daquela igreja, por cada membro, pela igreja no geral. Não são as nossas falhas que nos afastam de Deus, na verdade elas nos afastam, mas Jesus, Ele vem com seu amor e continua nos amando, mesmo diante de tantos pecados, diante de tantos motivos que nos fariam nos afastar dele. Ele continua perto de nós. É um Deus presente, é um Deus que não nos abandona, um Deus que não deixa de amar os seus. E Ele faz isso através da repreensão. Talvez para muitos a repreensão seja algo muito ruim. Nós temos uma ideia muito errada de disciplina, de repreensão. Nós sempre levamos para o lado negativo, mas na verdade é algo bom. Lá em Provérbios 3:12 diz assim: porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Nós corrigimos os nossos filhos porque nós o amamos. Os amamos e nós queremos que eles caminhem por um caminho seguro, correto, sejam pessoas boas, de bem, pessoas que sirvam a Deus. Por isso nós corrigimos os nossos filhos. A correção, ela não é para o mal, ela é para o bem. Ela é para nos aperfeiçoar, para nos corrigir, para nos ajudar a viver uma vida feliz, uma vida abundante. É isso que Jesus estava fazendo com essa igreja, e é isso que Ele faz conosco hoje. As correções, as disciplinas, elas são para o nosso crescimento, elas são para nos deixar parecidos com Jesus, elas servem para nos moldar, nos transformar, nos fazer pessoas melhores, mais tementes. Uma igreja morna, ela precisa ser disciplinada para que ela possa viver esse fervor, seja uma igreja quente, no Espírito, que viva para adorar ao nosso Deus e fazer a sua vontade, a vontade dEle aqui na terra. Por isso existe repreensão e Deus corrige a quem Ele ama. Se nós hoje passamos por disciplinas e correções, isso demonstra que Deus, Ele nos ama e Ele tem cuidado de nós, tem cuidado da sua igreja. Creia nisso. E a disciplina é uma das marcas da igreja, né? A igreja, ela precisa da disciplina, é uma dos pilares, uma das marcas dela. Nós entendemos que a disciplina, ela significa o zelo, o cuidado de Deus, o amor de Deus para com cada um de nós. E aqui Jesus, né, Ele continua exortando, né, aconselhando aqui. Ele pede para que eles se arrependessem e fossem zelosos, ou seja, mudassem o caminho, mudassem de direção. Jesus ainda acreditava naquela igreja, que eles poderiam mudar a forma que eles estavam vivendo, para a forma que Ele queria que eles vivessem. E o zelo é vigiar, é cuidar, é ter atenção. Essa igreja precisava ser mais cuidadosa com a sua vida, e mais cuidadosa no que diz respeito a adorar a Deus. Mas Jesus aqui Ele o aconselha. Ele aconselha essa igreja, Ele aconselha cada cristão daquela igreja. E Ele nos aconselha hoje, meus irmãos. Precisamos nos arrepender daquilo que temos feito, que tem nos levado para longe de Deus. Voltar, corrigir o nosso caminho. E sermos zelosos, vigiando as nossas atitudes, a forma que nós temos adorado a Ele, a forma que nós temos sido igreja hoje. Nós precisamos ter essa atenção e esse cuidado. Porque nós estamos aqui representando o próprio Jesus na terra, meus irmãos. A igreja dele, Ele é o cabeça. Ele é o representante, Ele é o dono da igreja, mas nós estamos aqui na terra, representando esse Jesus. Nós precisamos ter zelo e cuidado com aquilo que nós falamos, olhamos e agimos. Que Ele possa nos abençoar. Nós vemos aqui que o prêmio, né, existe sempre um prêmio no final de cada carta, para aqueles que são vencedores, ou seja, aqueles que chegam até o final. E esse prêmio é se assentar junto com Ele ao trono, eternamente. E aqui Ele diz... estou à porta. Ele já está vindo, meus irmãos. Jesus está voltando. Ele escreveu essa carta, né? Essa carta foi entregue a João há milhares de anos atrás, e ele já estava dizendo que estava à porta. Ou seja, quando ele diz estou à porta e bato, é porque ele já está voltando. A volta dele está próxima. Você possa crer nisso.
Como eu sempre digo, talvez nós não entendamos isso, de estar à porta, que Ele está voltando, porque nós estamos num espaço-tempo diferente dele. Mas que você possa crer que isso é verdade. Ele é eterno. Quando Ele diz que Ele está prestes a voltar, porque Ele está prestes a voltar. Creia nisso. E Ele lhe diz aqui, né, que aquele que abrir a porta ceará com Ele e Ele ceará com essa pessoa. Ou seja, isso aqui é a vida eterna, meus irmãos. Aqueles que se mantiverem até o fim, nessa volta que está próxima, cearão com Ele. Ou seja, aquele banquete espiritual, aquele banquete que só presenciarão e só vivenciarão aquelas igrejas que realmente forem espiritualmente quentes, aqueles que se mantiverem no fervor espiritual, buscando a Deus e o seguindo, participarão dessa ceia abençoada, essa ceia eterna, essa ceia maravilhosa, na presença do nosso próprio Jesus, e nos assentaremos no trono para reinarmos eternamente com Ele. Glória a Deus! Que nós possamos nos encher com essa palavra, que nós possamos corrigir nossos caminhos, nos arrependermos e olhar para nós, para dentro de nós e ver o que nós temos de ruim, entregar a Ele para que Ele corrija. Que nós possamos depender totalmente do nosso Senhor Jesus Cristo para nos conduzir como igreja dele aqui na terra. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos enche, que nos exorta, Pai, a mudança, que nos leva, Pai, a enxergarmos aquilo que de ruim nós temos, aquilo que de ruim nós estamos fazendo, para corrigirmos, a fim de que Seu nome seja glorificado através da Tua igreja aqui na terra, a fim de que possamos proclamar o Teu nome, Pai, e fazer a diferença onde estivermos, a fim de que possamos glorificar e adorar o Seu nome dia a dia com a nossa vida. Obrigado pelas repreensões, pelos alertas, pelos conselhos, pela disciplina que o Senhor nos traz através da Tua palavra. Sabemos que tudo isso é porque o Senhor nos ama e o Senhor zela pela vida da Tua igreja. E o Senhor é um Deus presente que continua conosco. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado por cada um de nós. Agora eu peço, Pai, obrigado por esse tempo de estudos que nós tivemos sobre essas igrejas, que todos esses estudos possam achar morada no nosso coração, que a gente possa praticá-los. E eu peço, Senhor, abençoe o dia de cada um dos meus irmãos, que cada um possa ter um almoço abençoado, seus familiares, uma tarde na Tua presença, uma tarde de paz, de harmonia, de alegria, que esse dia seja um dia abençoado, que eles possam todos gozar da Tua presença nesse dia, e que logo mais à noite, aqueles que podem estar presencialmente, possam estar aqui no culto, Pai, no culto para louvarmos e engrandecermos o Teu nome, e também para ouvirmos mais uma vez o Senhor falando nos nossos corações, e aqueles que não podem, que possam ser enchidos e preenchidos pela presença do Teu Espírito Santo, onde quer que eles estejam, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, um ótimo dia, um dia abençoado para cada um de vocês. Deus o abençoe, um grande abraço.